Esse álbum chega junto com a Copa e movimenta o país inteiro. A gente tem fila nas bancas, grupo de troca de WhatsApp, criança negociando figurinha no recreio. E é algo que existe desde 1970. Atravessa gerações sem perder o que faz funcionar de verdade. E a pergunta que a gente traz hoje é: o que faz uma compra gerar esse tipo de conexão? Isso só acontece com produtos icônicos ou dá para criar no varejo, no digital, em categorias consideradas commodities? Fala, minha galera! Eu sou o Beto, diretor executivo da Mega Comunicação Estratégica, e para essa conversa eu trouxe 3 convidados que vivem esse tema em ângulos completamente diferentes. Eu tenho aqui o Marco Candi, Head de E-Commerce e Marketplace do grupo Rogemac. Tenho também a Priscila Mafra, diretora executiva da Casa de G, e o Guilherme Machado, Head de Marketing da Açaí Amazonas. Priscila, Guilherme, Marco, bem-vindos ao Mega in Off. Muito obrigada. Muito obrigado aí pela oportunidade. É isso aí, obrigado pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito produtiva hoje. Pessoal, começando assim, só para quebrar um pouco o gelo, a gente gosta de perguntar aí qual que é o superpoder de vocês, né? O que não está no LinkedIn, o que não está no Google quando a gente procurar vocês, né? Marcão, ou a Priscila. Depois a gente pode, não tem problema. Priscila. Acho que meu superpoder, é o superpoder de todas as mulheres, né? Administrar família, 2 filhos, cuidar da empresa e tentar fazer da melhor forma possível disso tudo. Bom, sou Priscila, mais de 15 anos aí atuando na indústria e hoje responsável aí pela Casa de G, que faz a conexão do consumidor final até a indústria. Ah, que legal. Legal, eu sou o Guilherme, eu tenho um superpoder, vamos dizer que da música. Eu já toquei por muito tempo, já vivi da música por um tempo. Que legal. Mas aí eu resolvi trocar um pouco e ir mais para o mundo corporativo, mas nunca deixei a música de lado. Até hoje eu tenho uns encontros com os amigos que a gente toca. Isso é bom para fazer também uma quebra, né, do mundo corporativo. Então, acho que dá um balanço muito bom, muito importante. Bacana, que legal. Interessante. Massa. Para mudar um pouco as sinapses, né? Exatamente, totalmente. Mas não deixo de criar também, né? Exatamente. Também a gente fazia composições, a gente tem uma banda com uns amigos desde o colégio e a gente tem mais de 50 músicas feitas juntos. Que legal, que legal. E para nós, né? A gente nunca lançou um álbum, nada. A gente toca pra gente, convida uns amigos. Até hoje, uma vez por ano, a gente se reúne e toca só para os amigos, as companheiras, todo mundo tá por perto ali. Tem que focar, né? Tem que focar, exatamente. Cada um tem sua profissão, tudo, cada um foi por um lado, tem 2 engenheiros, tudo. Mas a gente gosta de quebrar ainda um pouquinho aí no final de semana e tocar um pouco. Marco. Prazer, Beto, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu diria que o meu superpoder seria o fato que eu já morei em 4 países diferentes, então eu tenho essa visão, né, global das coisas, da realidade, aprendi muito com essas experiências. E também eu tenho uma capacidade, e é algo que eu gosto muito de fazer, de abrir novas oportunidades. Então, novos clientes, novos negócios, novos projetos, me dá bastante prazer na vida fazer isso e engajar as pessoas nessas novas oportunidades aí. Ah, que massa, que legal, bem diverso, né? Vamos começar. Pessoal, o consumidor chega ao ponto de venda com uma decisão cada vez mais formada, principalmente com o digital, com a IA. Ele pesquisa, compara e muitas vezes já escolheu antes de entrar na loja. Isso muda como as marcas entendem o público, elabora a estratégia e se comunica em cada ponto de contato. Começar com a Priscila, existem pesquisas recentes que mostram que o consumidor chega ao ponto de venda já com essa decisão formada, né? Então, como é que você entende assim, como ativar a marca no PDV, o que sobra da experiência física, né? Quando o consumidor já entendeu em outro lugar, né? E o que você está colocando em prática, ou o que você está enxergando aí que a gente não vai achar no Google, coisas básicas, né? O que está em off? Bom, eu atuei 15 anos na indústria, como eu falei, e comecei no trade market na época que 80% da decisão da compra acontecia no ponto de venda.
recentemente mudou muito, né? A gente tem aí todo mundo pesquisando e eu vejo o ponto de venda mais do que a experiência, é a consolidação. Então, você formou a expectativa, você precisa encontrar. E a encontrar esses produtos, principalmente o que está vindo nas redes, no ponto de venda, eu acho que é o grande desafio, né? Porque hoje você tem marca que só está no online, você também não consegue administrar, então o varejista em si, ele vai ter que começar a remodelar essa forma de como que ele vai expor melhor esse mix e colocar o que realmente a consumidora quer. Então, eu acho que o ponto de venda é ter exatamente o que a consumidora precisa, né? Porque antes era a indústria que ditava o que a gente queria, né? Nas propagandas, na mídia. E mudou muito isso agora. E é cada vez mais a máxima de escute o seu consumidor. A escuta ativa desse consumidor, o que ele quer, o que ele... que você está resolvendo de problema ali dele e como você vai resolver, né? Então, acho que esse é um ponto. Pensando em Brasil ainda, que por mais que o e-commerce se desenvolve muito, a gente tem uma logística complexa, tem frete, então o ponto de venda sempre vai ser relevante, né? Ah, legal. Pessoal, se vocês tiverem algo para agregar... Eu acredito bastante que mudou muito também pós-pandemia, né? Acho que o comportamento do consumidor, a gente divide realmente em períodos, pré e pós-pandemia. Como que foi isso para você na prática? Bom, eu fiz a transição da indústria para um varejo digital. Na pandemia começou a minha movimentação e foi onde nasceu a Casa de G. Eu acho que esse é um ponto e agora o marketing de influência vem muito forte num outro ponto, porque vou falar do segmento de limpeza, que é onde eu atuo há muitos anos e onde está consolidada a minha base de venda. Um tempo atrás, quando eu casei, eu ligava e falava para minha mãe, o que eu faço? Como é que eu tiro a mancha? Eu manchei as roupas, pus tudo junto para lavar, o que eu faço? Hoje não tem mais isso, hoje você procura qualquer IA, tem tutoriais, vídeos na internet, então muda completamente a percepção, e às vezes a gente acaba mostrando para as nossas mães, achei um produto que agora esse vai resolver a minha vida. Inverteu, né? Inverteu. Eu tenho um que é o sem passar, não precisa mais de ferro para passar roupa. Você espirra, passa a mão e ele desamassa. Eu uso. Ele é sensacional, mas é o tipo do produto que o varejo em si, primeiro, ele tem que tá bem exposto, e se você não conseguir comunicar isso, às vezes ele até está no ponto de venda, mas a pessoa nem percebe o que é, porque ele confunde com outros milhões de produtos que tem tudo a mesma cara, tudo o mesmo padrão. Até porque ele quebra a cultura. Ele resolve o problema, que é o que a gente está falando. Então, como que a gente conversa com esse consumidor, mas principalmente como que a gente vai conseguir estar visível na gôndola, né, e na loja, no ponto de venda. Exatamente. Eu acho que o mundo está muito avançado na questão de produto. Então, sempre vai ter diversos produtos competindo na gôndola. Mas quem está contando a história qual é o diferencial daquele produto está à frente. Então, é basicamente isso, quando a gente vai fazer uma campanha de marketing até. A gente prepara muito o que a pessoa vai ter de percepção naquele produto, ao meu ver, né? E aí que se destaca um pouco, né? Do mesmo. Uhum. Indo para a próxima, Marco, a gente, que é sua especialidade, né? O e-commerce facilitou aí a vida do consumidor, isso é notório, né? Dificultou a vida do profissional de marketing, facilitou a vida do consumidor, né? E hoje é possível, né? Pesquisar, comparar, comprar em minutos, né? Ou num clique, né? Ou até você nem precisa parar mais para pesquisar, você pode deixar já uma ordem de compra ativa de tanto em tanto tempo, né? E quando todo mundo entrega velocidade, facilidade, o que você acredita que diferencia nessa experiência da compra online? Boa, muito boa pergunta. Hoje eu tenho a Volicasa, né, que é um dos maiores sites de casa, decoração e utilidades domésticas do Brasil. E a gente vende em torno de 8 mil produtos, né, de maneira digital. E esses produtos, eles são produtos, né, que eles estão presentes em vários canais. Então, o cliente não necessariamente ele precisa comprar no meu site, né? Esse produto está no Marketplace, está na Shopee, no Mercado Livre. Então, como que eu faço para engajar esse cliente para ele querer comprar no meu site, ficar e fazer parte, né, dessa experiência, dessa comunidade?
esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Acho que quando você fala da Panini, a Panini é um produto da Copa do Mundo, Sim, que é algo maior, sim. né? E ontem eu estava refletindo, né, depois do jogo do Brasil contra o Japão, por que as pessoas se unem tanto para ver esses jogos e tem uma emoção associada muito forte. E a conclusão que eu cheguei foi por essa questão de comunidade mesmo. Então, ontem, quando o Paraguai ganhou o jogo da Alemanha, eu fui falar com os meus amigos do Paraguai, né? E eles estavam vendo a mesma coisa que eu estava vendo e que todo mundo também estava vendo. Então, tem esse senso, essa oxitocina, né? Que é o sentimento de comunidade, né? Que é muito forte na Copa do Mundo. Então, como a gente consegue criar isso para o nosso e-commerce, para a nossa empresa? Esse é o maior desafio. Não tenho uma resposta pronta, acho que é um desafio muito grande, mas está na linha de criação de comunidade, de ter produtos diferenciados do que o mercado tem. Então, a gente se inspira muito na Williams-Sonoma, que é o maior digital dos Estados Unidos no mercado de decor. Eles têm produtos 100% personalizados. Então, eles criam a própria patente, 90% deles, do catálogo deles, você não encontra em nenhum outro lugar. Então, entendi. o cara tem que comprar no site deles, né? E essa questão de geração de comunidade, através de influenciadores, né? Através de campanhas. Hoje a gente está com uma estratégia também muito legal, que a gente monta lojas físicas dentro das empresas. Então, legal. é um jeito legal da gente chegar no nosso consumidor final, ele tocar nessa jarra, tocar nesse copo, entender que a nossa marca, a nossa presença é muito forte. Então, esse ano eu estive nas maiores empresas do Brasil, né? Na Shopee, na Band, no Magalu, na Shein. Eu monto essas lojas de 2, 3 dias e eu dou essa experiência pro cara ali que ele nunca teria da minha marca somente no digital. Então, esse tipo de coisas a gente sempre tem que estar focado. Como eu posso criar comunidade? Acho que esse é o objetivo e ninguém tem uma resposta pronta, porque é um negócio bem difícil mesmo. Mas a gente tem que estar sempre com essa pergunta na cabeça, né? Acho que esse é o caminho. Dentro do gancho que você deu da loja temporária, vamos dizer assim, né? Itinerante. Itinerante, obrigado. Loja itinerante. Dentro dos teus players, como é que é a escolha de, poxa, eu vou naquele player, eu vou... Porque tem o negocial, tem a parte de negociação, mas tem a parte de decidir se faz sentido ou não, né? E como é que é a mensuração depois de resultado? Não se preocupa que a gente não vai contar para ninguém, porque aqui fica em off, né? Você está falando dos eventos específicos, tanto né? É o evento específico, essa é itinerante. As lojas itinerantes a gente chama Volley Company, né? Nosso site chama Volley Casa, que é a junção das marcas Wolf e Lior. Esse projeto chama-se Volley Company. A gente busca empresas com um volume alto de colaboradores, né, para a gente poder impactar mais gente, fazer sentido, porque a gente monta uma estrutura do zero dentro das empresas, né? Então tem que fazer sentido em... focado para os colaboradores das empresas. Isso, 100% focado nos colaboradores das empresas. E por que para eles isso é interessante? Porque eles não pagam frete, o produto já está lá, eles veem como um benefício que a empresa está dando para eles. E para a empresa não tem nenhum custo também. Então isso gera uma comunidade. Nossa, minha empresa está linkada à Volley Casa, eles estão me dando essa oportunidade de comprar produtos por um valor que eu não vou encontrar em outro lugar, né? Então isso gera esse sentimento. Isso é uma das maneiras, né, de gerar esse sentimento de comunidade, da pessoa ver o produto fisicamente. Então, acho que eu falei de produtos exclusivos e um outro ponto é ter marca forte. Então, eu vejo, tipo, o cara vai olhar essa jarra online. Se ele vê que essa jarra é da Wolf, ele vai confiar muito mais do que se for uma marca que ele não conhece. Então, é produto especializado, né, personalizado e preço. E preço não. Preço é importante também, mas... A marca marca, né? Marca forte. É que sempre falam que preço, aí falou esse ato falho. E uma das formas de ter uma marca forte é gerando comunidade, né? Gerando comunidade. Tendo ações ali para gerar comunidade e criar uma marca forte. Exato. A gente, não, que nem eu falei, não acho que tem uma resposta pronta, acho que a gente tem que sempre estar com essa pergunta na cabeça. De como a gente gera essa comunidade, mantém ela engajada para criar esse sentimento
que a Copa do Mundo gera na Sim. gente, nos nossos clientes. Não existe uma fórmula, né? Tem que fazer. Falando da história da marca Forte, agora eu jogo a pergunta na mesa, né? Para sair um pouco do roteiro. O que vocês têm sentido além da construção de comunidade? Porque, assim, claro, geração de marca forte gera as pessoas engajadas confiando na tua marca, né? Sim. Mas como vocês enxergam outras ações ou ações que vocês têm testado até no Brasil ou fora do Brasil que tem facilitado a construção de marca, operacionalmente falando mesmo? Como é que vocês têm visto? Eu acho que assim, a comunidade, hoje esse marketing de afiliados, a forma como você consegue conectar e trazer a solução da sua marca. Então, a sua marca ela tem que resolver um problema, porque senão vira preço por preço. Se ela não tiver esse gancho da solução do problema. Então, eu hoje, com as marcas que eu atuo, cada uma resolve um problema diferente, né? Eu sou uma grande vendedora da marca Urca, que é uma marca de preço, não falo preço baixo, porque produto de limpeza você vai encontrar preços baixos, mas um preço que dá o benefício dessa consumidora entrar em categorias que ela não consegue com uma marca muito premium, mas é uma marca de confiança. E ter essas pessoas contando essa história dá confiança, porque senão você vai comprar uma vez e depois você não compra mais, né? E aí acaba se perdendo. Então, eu acho que é todo mundo contando a mesma história, validando que você tem um produto bom. Aí você até foge um pouco dessa questão só do preço, né? Porque preço por si só, você vai comprar o mesmo lava-roupa líquido de uma marca ou de outra. Só que se ela não limpar a sua roupa, não tirar o odor que estava ruim, não resolver o seu problema, de nada funciona. Sempre brinco, tem as marcas umbigocêntricas, né? Exato. Que elas só querem falar delas, falam delas, eu faço isso, mas na hora não se preocupa em mostrar. A marca até é boa, mas não se preocupa em mostrar o que o consumidor está falando dela. Né? Então, trazer a voz do povo, né, para a marca, independente se é B2B, B2C, né? Então, você deu um exemplo maravilhoso, né? Cara, eu estou resolvendo o problema, mas eu estou provando que a prova social, né? A prova social. E esse, operacionalmente, às vezes é o mais complicado de fazer, porque você tem vários entraves, inclusive, né? Mas é o que dá mais resultado no curto prazo, inclusive. Então, mas eu volto a falar, né? Tem muita marca umbigocêntrica aí, né? Falando, eu faço, aconteço. Tá, mas e a prova? Né? E hoje está cada vez mais fácil você ter os Me Toos da vida, né? Então, você ter produtos muito parecidos com o seu. Se você não gerar essa credibilidade, eu acho que o fato é ter a credibilidade mesmo da marca. Aí você vai conquistando a confiança, e a confiança você tem que entregar o que você promete, né? Eu acho que encontrar esse ponto ótimo no meio entre o branding, né, a criação de marca, mas a minha empresa mais tradicional, né, a gente vai demandar também a parte de conversão, de vendas. Então, como você encontra esse ponto ótimo no meio? E aí, acho que a gente teve um case que vale compartilhar com a Chantal, que é uma influenciadora, que tem quase 2 milhões de seguidores, no Dia das Mães, que é a data mais importante, talvez, para o nosso segmento. E aí, ela fez vídeos, lógico, achadinhos, produtos achadinhos, né? E mais focado em conversão, mas ela também trouxe a mãe dela para casa dela e presenteou a mãe com os nossos produtos, sem falar muito de produto, seguiu o lifestyle dela. O lifestyle dela. Então, agora tem Dia dos Pais, né? Em vez de só mostrar o meu conjunto de uísque, por que não fazer um jantar com os influenciadores que já são pais, né? Então, entrar nesse ponto ótimo entre a conversão e o branding, que é muito difícil, porque normalmente as empresas querem mais essa parte aqui, conversão. Mas daí o cliente não retorna e gera muitos outros problemas. Se olha muito para o número, você vai ter a compra, mas não tem a recompra. Junto com o brand, você consegue trabalhar para ter a recompra também, que é o pertencimento. É muito do que você falou de comunidade.
A comunidade traz o pertencimento. E aí a estratégia que, por exemplo, usar um marketing de influência, como você usou, faz a pessoa ter esse pertencimento também. Saber que ela faz parte, que a pessoa que ela segue, que ela vê o conteúdo diariamente, está indicando, faz parte daquilo também, que também usa. E isso funciona, porque produto é muito fácil de chegar em uma qualidade hoje em dia. Antigamente não, era muito mais difícil, né? Então você tinha um produto muito bom, ele ia ser difícil alguém copiar ele, chegar na mesma qualidade. Hoje em dia a tecnologia já é muito mais avançada. Exato. Então você tem que trabalhar em outras estratégias além da qualidade. Claro que se você atesta uma qualidade, você tem que entregar, né? Senão você vai ter uma compra e não vai ter recompra. E aí, entrando no gancho da tua pergunta, né? Hoje em dia a gente tem muito dado, né? A gente tem informação, na verdade tem dado, não tem informação, né? Mais do que nunca, ferramenta, né? O profissional de marketing hoje tem inúmeras formas de conseguir uma resposta. Mas isso não garante uma ação, não garante preferência do consumidor, não garante que eu vou ter a informação correta, né? Como é que você vê, Guilherme? Como é que eu faço tanto a marca ou quanto o departamento de marketing entender como é que ele consegue competir nesse mercado que você estava falando mesmo, de que o produto é muito parecido, o preço é muito parecido, como é que você enxerga isso? Eu tenho uma frase que eu sempre falo para minha equipe, para todo mundo, que é: pessoas se conectam com pessoas. As pessoas não se conectam com empresas, com CNPJ. Então, o que você está fazendo para as pessoas se conectarem com uma pessoa, com a tua empresa? Legal. E aí é em volta disso que a gente trabalha, que eu trabalho, que minha equipe trabalha. E então, é as ações que a gente faz para ter essa conexão realmente. Então, é o que você falou, tem muitos dados, tem tudo. Só que as ações, na prática, ela tem que estar sendo em volta dessa pergunta. Porque a pessoa que está vendo lá somente um brand vai ser uma marca ou outra, uma Coca-Cola da vida, que também tem conexões com pessoas ali, né? Você tem o jantar tradicional com a família, isso é uma conexão de pessoa, da tua família. A Copa do Mundo, o álbum de figurinha. Eu tenho sobrinhos, acho super legal falar com meu sobrinho, trocar figurinha com meu sobrinho, assistir o jogo da Copa. Eu juntei com uns amigos meus que a gente joga carta junto para assistir. É uma conexão que a gente está tendo além. Só que isso tudo faz eu querer ter uma camisa do Brasil, gera consumo também. Então, o consumo ele é totalmente relacionado à conexão. Então, a palavra é conexão de pessoas com pessoas. E as ações de marketing precisam ser sempre baseadas nesse pensamento, ao meu ver. Não, legal, é escutar, né? Como a Priscila mesmo falou, né? Escutar o que o teu consumidor está fazendo, tá? Imagina se vira uma normal, a gente entender que, como, por exemplo, o brasileiro faz churrasco, né? Então, faz sentido estar conectado com a Copa. Agora, se a gente descobre que o brasileiro joga carta durante o jogo. Lá na Casa de G, a gente tem um case, teve um fato onde a indústria ia fazer um corte, né? De tempos em tempos, tem que fazer uma revisão de mix. E foi decidido tirar um produto que é o nosso lava-roupa Baby Soft Max Cuidado de linha por não performance. A hora que isso bateu no meu negócio, era o meu terceiro item de venda. Nossa. Eu quase infartei. E aí a gente foi entender, né? Por que não performa num lugar, mas a consumidora estava procurando? Então, o dado, às vezes, ele não está errado, mas ele só não traz a visão do consumidor. Então, a equipe, por algum motivo, não conseguia quebrar a barreira para introduzir no varejo o produto, porque era um produto que é sem fragrância e sem fragrância, que é o perfume, né? E sem cor, para as pessoas que têm algum tipo de alergia e tudo mais. Tem seu público, mas se você não conta direito, então acaba que é a história que a gente está contando. A gente, não, por algum motivo, não conseguia quebrar essa barreira para entrar no varejo. Só que a hora que eu vejo que eu estou nas plataformas digitais, é um campeão de venda, porque as pessoas não encontram o produto e vão buscar no digital. A gente conseguiu reverter e hoje é um dos produtos que tem o maior crescimento de vendas, porque a gente falou, não, vamos insistir, nossa consumidora está pedindo o produto. Quando eu tinha ruptura, o que eu tinha de cliente pedindo, pelo amor de Deus, vocês vão voltar a vender, porque era um grande diferencial. Legal. Então, eu acho que assim, o dado ele é importante, mas ele te traz um retrovisor. Ele não te traz o que o consumidor quer de fato, né? A interpretação é muito importante até, Exato. né? Você falou que hoje em dia tem muitos dados de marketing. Tem, mas às vezes a gente faz uma interpretação errada.
Então, a interpretação disso, e ouvir o consumidor mesmo, o que ele está buscando, de que forma ou aonde ele está buscando, é importantíssimo. Às vezes as pessoas acham que é só olhar o que está dando certo e repetir. Então, eu costumo falar, hoje em dia existe muito Ctrl-C, Ctrl-V. Não funciona. Existe uma fórmula exata. Você tem que adaptar as coisas para o mercado. E você tem que errar também. Às vezes você vai Sim. fazer alguma coisa que nos estudos pareceu certo e não vai dar certo. Teste AB, por exemplo, prova que está aí para isso. Qual que é a melhor forma de fazer? E as pessoas são mutáveis também, não é a mesma forma sempre, tem que adaptar. E às vezes um produto que dava muito certo, alguém interpretou de forma errada, como no seu caso. A gente tem uma experiência com soda cáustica, tem clientes de química, e eles... soda cáustica você tem duas coisas que você faz, né, basicamente. Para desentupir ou fazer uma limpeza muito mais forte e agressiva, ou para fazer sabão. E na visão do cliente, era para fazer a limpeza agressiva ou desentupir. Né? E estava toda direcionada a comunicação, posicionamento, logística para essa linha. E aí não crescia o produto, não crescia, não ia, tinha outros players crescendo, é uma marca de 70 anos e ela estava estagnada. Aí nos chamaram, vamos entender. E aí a gente fez o que deveria todo mundo fazer, perguntar para o cliente. Né? Então a gente foi no ponto de venda, fez uma pesquisa com quem estava comprando, para que você vai fazer, que você vai usar o produto. E assim, 90% era para fazer sabão. Caraca. E o que é o sabão? O sabão é renda extra. O sabão é a pessoa entrar numa outra comunidade mesmo né, como você está fazendo renda extra, você está vendendo para outras pessoas, porta a porta e tal. Então você resolve o problema financeiro da pessoa, você resolve o problema psicológico da pessoa. Então, e aí a gente, vamos direcionar. O produto não é para cá, é para cá, né, para outra linha de raciocínio, mas alguém teve que ir lá parar para perguntar, né, porque a parte técnica da empresa estava correta, está super correto. A outra parte não, porque também o entendimento era que fazer sabão tem os seus probleminhas, né? Que você tem que cuidar do rosto. Então, beleza, então vamos se preocupar com isso. Aí vai collab com produtos que faziam sentido para aquele desenvolvimento do sabão e tudo mais, né? Então... Mudou o perfil, e aí você começa a ver reviews também das pessoas falando, mudou minha vida. Cara, daí você mostra isso pro CEO da empresa, choradeira, né? É muito legal, mas é você olhar, enxergar diferente, o canal perguntando, né? E vamos lá, entrando um pouquinho em outras searas, né? Priscila, em algum momento... além do exemplo que você deu agora há pouco, né, no PDV ou nos canais, você sentiu que a experiência do consumidor e a tecnologia, uma coisa se juntou à outra, eles se somaram, ajudaram? Sim, né? Acho que a tecnologia ela deu acesso a muita coisa, né? Então ela possibilitou conhecimento e tudo mais. Com a gente, assim, outros exemplos de que um levou o outro, a gente conseguiu se conectar mais rápido com essa consumidora, né? Através da tecnologia. E mudar produtos quase centenários, mudar coisas básicas que não são tão básicas, né? Então, vou dar um outro exemplo, nós temos hoje a pasta Cristal, que é um sabão em pasta, que ele chama pasta rosa, as pessoas já intitulam ele como pasta rosa, e ele era na embalagem azul. E aí a gente começou a ver nas redes sociais um movimento muito grande de uma pasta, que é exatamente a mesma coisa lá fora, que as pessoas começavam a trazer de fora caríssima, e ela era toda rosa. A gente falou, gente, a gente tem a pasta rosa, a pasta Cristal rosa aqui, uma centenária, e que as pessoas usavam para outra coisa. Então, a tecnologia conecta esses mundos, né? Então, essa consumidora começou a ver lá fora, achou o máximo, começou a pedir para trazerem de fora.
mais R$100 uma pasta, onde Nossa. aqui a gente vende a 13, R$15. Aí a gente mudou a pasta para a embalagem para cor rosa e começou a Boa. entender. Então, são coisas O que produto já era rosa, o inclusive. produto já era rosa, é que a pasta era azul. É. Até, Sim. enfim, até porque como ela é um produto que tem uma ação forte, né, de alta performance para limpeza, muito mecânico usava para limpar, tirar a graxa Uhum. do carro, né, para tirar uma sujidade maior, e ela era azul. Aí nós mudamos para ela para rosa E mas alavancou. e alavancou também é um case de crescimento. Então assim, a tecnologia ajuda a conectar. Então as pessoas conheceram um produto que era lá de fora, começaram a ter aqui no Brasil a experiência. E aí nós aqui falamos, caramba, como que a gente não viu que ela tinha que ser rosa e que ela tinha que ir para esse apelo? Então hoje ela tá. Agora vocês viram, né? Sim, sim. Isso foi legal. E acho que, assim, a gente tinha uma visão antes da tecnologia muito de dentro para fora. Então, era da empresa para o cliente. Então, eu falava, eu acho que esse ano vai vender bastante taça ou bastante faqueiro e eu vendia para os meus clientes, né? Então, sempre na nossa empresa, os produtos mais vendidos foram esses produtos clássicos. Ano passado, o nosso produto mais vendido foi um tapete de pedra que absorve água após o banho. Então, você pisa nele... Maravilhoso. Você conhece? Conheço. Tudo que... Viralizou na Shopee, né? Num afiliado, pegou o produto, viralizou e centenas e milhares de pessoas começaram a consumir esse produto, virou o produto mais vendido da empresa. O segundo produto, assim, os tops produtos são esses achadinhos, né? Um ventilador de mosca para você colocar na hora de fazer o churrasco que tira as moscas da comida. Então, é o consumidor que está falando para a gente o que ele quer comprar, né? O que vende é o que as influenciadoras acolhem, o que eu falo que soluciona uma dor invisível, né? Ninguém para pensar depois do banho que tem aquele tapete todo encharcado, né? Que escorrega, que depois tem que limpar e tal. Uma dor invisível. Quando você soluciona, a pessoa fala, nossa, como eu vivia sem esse tapete de pedra de diatomita que absorve minha água e a água some. Né? Então, é muito ter esse olhar de fora para dentro e não de dentro para fora, que a gente precisa mudar com a tecnologia. E complementando a tua fala com uma pergunta, vocês que têm muitos canais Sim. de escuta, não só de vendas, mas de escuta, como centraliza ou como faz essa curadoria? Porque eu vou ter a informação que vem da influenciadora, vou ter a informação que vem do canal, por que está vendendo mais ali, o que está fazendo, como é que centraliza ou como é que avalia? Porque vai ter informação ali que às vezes é um ponto, uma constante, mas ela também não faz tanto sentido, ou a gente não vai conseguir fazer. Como é que na prática, como é que faz? Em termos de escolha de produto. Em decisões. Em decisões. Hoje a gente tenta olhar bastante as ações do consumidor para decidir quais produtos a gente vai comprar e escolher, e a gente acaba usando o nosso canal D2C como um laboratório de produtos para o B2B. Né? Então, eu tenho produtos de curva B e C, que nem ela falou, que eles não vendem nada no meu B2B. Meu B2B não conhece esses produtos. E aí eu começo a vender eles de uma nova maneira, né? Eu começo a apresentar eles de uma nova maneira e eu vejo que começa a girar. E a partir desse momento eu tenho relatórios que eu consigo passar para a minha equipe B2B e falar, olha, esses produtos eles estão funcionando bem. Então, por exemplo, na Amazon eu vendo direto e eu vendo no Marketplace. Então, 1P e 3P. O produto começa a girar no 3P, a Amazon já compra no 1P. Né? Então, a Amazon não vai comprar meus 8.000 produtos, mas aqui no Marketplace eu consigo colocar tudo. Então, eu uso bastante o D2C como um laboratório para impulsionar as vendas do meu B2B. Que legal. A gente tem trabalhado. Baita. Então, uma pergunta para você, Beto. Você como agência, como você faz para trazer a informação do consumidor para a empresa? Depende. Como a gente é muito B2B,
né? Então, a gente entende assim, primeiro, escutar o time que está na ponta. Tá? Quem que está mais na ponta próximo do cliente. Tá? Então, Comercial, a gente normalmente. Normalmente comercial ou checkout. Certo. Né? Depende do cliente, mas pode ser o comercial ou checkout. Então, a gente começa qualitativamente ali, tá? Porque o que a gente entende? Tudo é muito rápido, a gente tem que ter informação rápida, então, às vezes, né, a gente começa qualitativamente ali, porque a gente entende que aquele profissional, ele conhece sobre 100 pessoas, pelo menos. Né? Então, a primeira visão quali, a gente olha ali porque a gente vai ter perguntas que a gente não imaginava. Vai entender alguns pontos que a gente não imaginava. Começa ali. Tá? Depois, a gente, como, né, se o cliente ele é full B2B, aí a gente continua quanti nos clientes ali, na outra base do cliente, com os insights que veio da quali. Né? Certo. Ou se ele é B2C, aí faz isso digitalmente. Né? Testa, aí, claro, daí dá para testar, ou fazer um MVP de produto, ou MVP de campanha, né? Se é muito capilarizado. Né? Se é pouco capilarizado, como é a maioria, a gente pega aquelas informações da quali e pergunta de novo de forma quanti. Então, é uma maneira que dá para fazer, que você não é tão cara de fazer, é mais tempo, né? Mas a gente vê que tem uma assertividade muito alta. Tá? E aí, se você tem ferramentas de mensuração do que está no digital, do que está nas conversas né, dos reviews de clientes, melhor ainda, e você cruza. Né? Mas essa tua pergunta acontece muito... a maioria dos casos o cliente não tem isso organizado. Entendeu? Então, daí, como é que faz? Porque, beleza, vamos implantar um processo de escuta. Mas daí você só vai pegar a informação dali para frente. Sim. Quando você quer pegar a informação dali para trás, é assim que a gente faz. A gente começa Legal. a quali com quem está com a barriga no balcão, vamos dizer assim, né? Ou é o vendedor, ou é a distribuidora, ou é o checkout, né? Começa a quali e daí continua a quanti. Interessante. Né? É assim que a gente enxerga. Foi assim que a gente conseguiu, com aquele exemplo que eu te dei da soda cáustica, foi assim que a gente enxergou. Não, mas a senhorinha aqui vem para comprar sabão. Como assim? Peraí. E aí depois você vai... aí Escalona. Né? Esse é o ponto. E agora eu te pergunto, né? Como é que é hoje para ti, principalmente internacionalmente, né, aquisição de novos clientes? Como é que tá a estratégia? Porque assim, a gente estava conversando lá, antes de começar, né? Vocês têm um processo de entendimento de customer success muito forte, né? Vocês organizam um canal para o cliente, vocês têm vários mapeamentos já, né? Mas e um cliente novo? Certo. Como é que faz? A gente trabalha muito forte com o JBP, basicamente, para quem já está consolidado. A empresa que eu trabalho atualmente, ela é muito B2B. Ela é basicamente B2B e através do JBP a gente ajuda ela a chegar no B2C. Existe uma... Até engraçado dizer isso, meu mundo é muito mais offline, muito mais. Hoje o que mais dá certo para mim, novas aquisições, são eventos. Então, feiras internacionais é muito diferente da feira nacional. Até costumo falar que a feira aqui no Brasil, ela canibalizou de uma forma surreal. Muito. Eu estou no mercado de trabalho há muitos anos. Antigamente, a feira você fazia muito negócio. Hoje em dia, não. É muito oba-oba. Mudou um pouco. Então, as pessoas não querem mais fazer negócio em feira. Exatamente. Porque ficou demais, né? Exato. Então, a feira funciona para uma marca nova, com um budget bem grande para investir. Então, vai funcionar para isso. Uma marca nova entrando no mercado. Um reforço seria talvez só para marcar o seu, sei lá, representante comercial, encontrar alguém que vai estar na feira, tudo. Mas para fazer negócio como antigamente, no caso para reforço de marca, né? Não funciona mais. Para fora do Brasil funciona muito, no B2B. Então, as feiras, as pessoas vão direcionadas mesmo. Você vai realmente conversar com quem é do seu setor, e as feiras são gigantes, existem feiras de todos os segmentos, e você realmente encontra. Então, eu recomendo muito feira ainda fora do Brasil, é como se fosse há 15 anos atrás aqui no Brasil. Essa é a melhor forma de aquisição para exportação. Claro que tem que ter os processos tudo muito alinhados, todas as certificações alinhadas,
porque é muito dinâmico. Então, você fez um contato com um cara lá, em uma semana você está falando de venda já está em máximo um mês emitindo pedido. E aqui no Brasil, às vezes é um pouco mais lento isso, né? Já no mercado mais B2C, vou falar um pouco do nosso mercado asiático. Lá, a gente tem muito um distribuidor que funciona demais com e-commerce. Por exemplo, o TikTok lá funciona demais para venda. E aí ele consegue fazer a venda com uma base de vídeos. Então, usa muito marketing de influência. Tem muitas pessoas lá que vão postando vídeo consumindo de forma saudável o açaí. E isso gera muita venda para o consumidor. Então, a gente está inserindo, na verdade, uma nova alimentação, porque o açaí ele é muito famoso aqui no Brasil. Qualquer esquina que você vai, você encontra. Lá a maioria não conhece. Lá, de cada 10, 2 pessoas conhecem açaí. E essa de 2, uma consome. Então, você tem um mercado gigantesco para trabalhar. Você trabalha lá fora praticamente com Early Adopter. Com o quê? Desculpa? Com Early Adopter, aqueles que pegam a primeira onda. Sim, assim. Também. Mais ou menos, né? O Japão está pegando a segunda, por exemplo. Ah, legal. Entraram no mercado japonês há muitos anos atrás com açaí e ele caiu. Por quê? Era muito inviável o custo. Porque era muito caro enviar açaí para lá tudo. Hoje esses custos estão diminuindo. Então, a globalização está melhorando, o mercado está melhorando. Então, está chegando o produto lá um pouco mais barato. A nossa produção vem cada vez melhorando também a questão de custos. Então, chegou um produto maravilhoso, só que estava um preço 5 vezes mais do que é vendido aqui no Brasil, né? Então, era muito inviável. Hoje em dia está melhorando muito. Na Europa, então, uma coisa que é muito interessante, né? Existem muitas pesquisas. No mundo do marketing é basicamente você entender sobre pesquisa, né? Eu brinco um pouco disso. Como que o açaí ele se desenvolveu no mundo? Eram brasileiros que iam morar fora e aí, opa, peraí, deixa eu tentar arrumar alguma coisa para empreender. E levava o açaí e caiu no gosto do pessoal. É maravilhoso, né? Então, eu sou super fã da forma saudável, né? Eu sou meio contra esse monte de Nutella, isso e aquilo, e paçoca, e põe aquela coisa bomba calórica, né? Sim, sim. Então, o açaí ele se foi propagando pelo mundo por brasileiros levando, principalmente para os Estados Unidos, Austrália, países mais tropicais. Hoje, eu tenho empresas, principalmente europeias, grandes, estruturadas, que eles fazem pesquisas do que será o próximo boom do mercado, qual é o próximo produto, o próximo lançamento. E começou a aparecer açaí na pesquisa deles. Então, tem uma inversão. Não são mais brasileiros que procuram levar marcas para fora. São os próprios empresas americanas ou globais, europeias, que viram que o açaí é um próximo booming no mercado e começaram a buscar a gente. Legal. É muito interessante. Então, a gente pega essas ondas surfando, mas já sabendo que, claro, toda curva A ela tem um pico e depois retrocede um pouco. Vai ter isso em todos os mercados. Mas o açaí não vai ser um produto que vai passar. Ele vai continuar, só precisa propagar um pouco melhor, os países conhecerem. O hábito é muito diferente. Por exemplo, aqui a gente consome muito produto gelado porque é calor o ano inteiro, né? Lá fora, nem tanto. Porém, o consumo é em cafeteria, por exemplo. Nossa, que diferente. Você não vai ter açaiteria, nunca lá fora. Claro, existem países tropicais que você vai ter. O segundo maior país que consome açaí é os Estados Unidos. O Brasil, depois os Estados Unidos. Mas você tem lugares quentes, né? Principalmente Flórida, Califórnia, tudo. Então, lá na Europa, funciona muito com eles vindo procurar que é o próximo boom no mercado. E aí a gente consegue surfar essas ondas. E como é que foi para vocês entender, olhar assim, não vai ser em açaiteria, vai ser em cafeteria? Foi através de um distribuidor, na verdade, que deu muito certo. Foi a primeira estratégia no Oriente Médio. Então, na verdade, tinha um brasileiro lá que trabalhava com distribuição de vários produtos e ele já trabalhava com insumo para cafeteria. E aí ele começou a introduzir. Esse foi o início de tudo. E deu muito certo, assim. Questão de dobrar volume mensalmente, foi surreal no começo. E até hoje não para de crescer menos de 40%. É absurdo. Só que é uma estratégia dele lá que iniciou. E a gente só meio que replicou. Então, teve muito segredo. Claro que a cadeia, a gente até conversou um pouco antes, eu falei, a cadeia de empresas, ela difere muito nos países. Então, por exemplo, no Japão, é diferente. A empresa que faz a entrega do produto não é a mesma empresa que exporta, que importa no caso. Então, é diferente a estratégia, a forma que vai fazer, a forma que entrega material. Então, às vezes eu faço material de trade e eu não consigo enviar para a mesma empresa. E o material de trade, às vezes, é diferente, porque o PDV vai ser diferente. Então, tem que adaptar. Se adapta, mas essa forma da cafeteria, a gente viu que era um formato que funcionava. E quando chegamos à Europa, também deu super certo e aí replica. A Europa cabe açaiteria, só que é um lifestyle, né? Que é importante da questão de comunidade, que a gente estava falando lá no início. A conexão que a pessoal tem na questão de saudabilidade é muito grande.
o açaí sim é saudável, da forma correta de consumir, principalmente. Então, isso conversa muito. Eu falo, eu tenho um trabalho fácil, um storytelling já pronto para contar. Sim. E é só saber efetuar ele de fato, né? Então, por isso que a gente também não atua tão forte no Brasil. No Brasil é um pouco diferente o consumo. É realmente uma sobremesa que o pessoal consome geralmente com adicionais, um pouco que vai diferente do mercado lá de fora. Mas para a gente funciona muito e tem muito o que desenvolver lá ainda. E a questão da saudabilidade em alta, né? Acho que no Brasil e no mundo, com efeito Monjaro e tudo mais, você tem ainda, acho que tem uma avenida grande uma avenida aí, muito né? grande, cara. Tava saindo hoje para vir para cá, do condomínio tinha uma placa, assim, para não jogarem, tipo, questões de injeções no lixo. Falei, cara, Monjaro, certeza, galera. Certeza. Falou, Não. Monjaro, fizeram uma Bacana. placa, que absurdo. Mas Se o tem mercado... placa, tem história, né? Sem placa, tem história, exatamente. É um mercado que cresce muito. O Brasil, ele é caro ainda para você ter uma alimentação focada em saudabilidade. Uhum. Muitas empresas têm o produto, ele é emergente na minha concepção, nos dados que eu tenho também, mas é algo que vem para ficar. Então, eu acredito que ele cresce sim, é um fato, mas é uma curva lenta, porém vai vir para ficar. E aí tem um oceano azul gigantesco, porque lá fora isso já é grande. Então, é só um produto novo entrando para o mercado deles. Então, eu tenho um cliente que a gente faz white label na Inglaterra, que ele junta com aulas de yoga, com esse tipo de lifestyle. E tem tudo a ver. A galera está conectada ali na questão do lifestyle, de saudabilidade, tudo. E aí consome o produto sabendo das suas qualidades e que faz sentido para a vida da pessoa. E aí a pessoa se apega à marca e não troca. Que legal. Pessoal, agora na temporada 2, a gente tem um quadro fixo, que é de falar assim, que o mercado virou zumbi quando, né? O que é o zumbi? Aquele bicho que fica copiando e fazendo o mesmo de todo mundo, né? Não que tem é algo, cérebro. que é o que a gente prega que não fazer, né? A gente tem o método No Zombie Brands, né? Então, eu queria que cada um de vocês completasse uma frase, né? Apontando no momento do mercado aí, ou uma marca que deixou de operar no automático, ou que vocês viram que deixou de operar no automático, pode ser uma experiência de compra, no marketing em geral, né? Então, vou começar com a Priscila, né? Então, Priscila, para você, o mercado virou zumbi quando? Acho que quando para de olhar os dados e não fala direto com o consumidor, né? Quando você não consegue falar... A marca que ficar olhando só os dados, e aí eu dei o exemplo que quase aconteceu na empresa, e não falar com o consumidor, vai virar zumbi. É verdade. Marco, na tua visão, o mercado virou zumbi quando? Eu acho que é essa questão de questionar o que já existe, né? Ter esse questionamento, fazer novas investigações. Então, se você vê no digital, todo mundo dá 10% de desconto na primeira compra. Mas por que 10%? Tipo, eu também dou no meu site 10%, mas tem que se questionar. Por que a gente dá 10% e não 7%, não 12%, né? Então, essa questão de não se questionar, que eu acho que o contrário disso, para mim, é a Netflix, que o outro dia eu tava entrando na Netflix e eles têm videogames agora. Tem. Então, você joga... É genial, né? O cara já... criou o próprio conteúdo, aí viu que todo mundo estava criando o próprio conteúdo. Ah, tá bom, vou colocar videogame pro cara ficar cada vez mais. Então, ele tá olhando o consumidor, ele tá se reinventando a todo momento. Então, essa questão de nunca parar de refletir sobre o conforto, ele é muito viciante. É viciante. Né? Ele é uma droga pior que crack, né? Ele é viciante mesmo. Então, a gente tem que... Tem que sair desse conforto e quebrar essas regras aí. Que legal. Não, boa resposta. Boa, gostei. E aí pra ti, o mercado virou zumbi quando? Polêmico. Para mim, com a digitalização. Ela veio para ajudar, mas ela acaba atrapalhando muito. As pessoas ficaram meio zumbis porque dão Ctrl+C, Ctrl+V, copiam muito as coisas. E às vezes é chato de ver coisas que não vão dar certo. Eu acho que antigamente, com a falta da digitalização, você tinha que se esforçar mais. Você não tinha tanto de onde copiar, você tinha que sair da casinha mesmo para criar alguma coisa, se esforçava para ser um pouco mais diferente. Hoje em dia não, galera, eu até falo um pouco de marketing digital, que ele veio mais para atrapalhar, tem muito do que ajudar, se você não usa de forma correta, né?
Lógico, existem profissionais, eu sou formado em marketing digital também, mas existem profissionais que sabem usar como ferramenta e tem profissionais que usam de forma errada, que não sabem sobre o que está falando. E aí, eu não vou citar marcas, porque eu acho que não ia ser legal, mas eu vejo muita campanha copiada e acaba não dando certo, e são milhões investidos. E isso eu até falo com a minha equipe, ChatGPT. Tá chato, os textos estão iguais, assim, mataram o copy e estão deixando as coisas muito padrões. Eu acho que isso vai refletir de forma negativa para o futuro, vai virar mais do mesmo. Então eu tenho essa preocupação até, questão de zumbi, assim, o mercado tá meio zumbi nessa questão de não saber usar as ferramentas corretamente. Inteligência artificial é maravilhoso, é um suporte, é um conforto maravilhoso, principalmente se for bem usado. Não só para usar para copiar tudo. Para mim é isso. Por isso que eu não me preocupo com que bons profissionais vão continuar no mercado, vão continuar opinando, vão continuar fazendo boas estratégias. Porque quando tudo ficar igual, todo mundo está fazendo o mesmo prompt, todo mundo está apertando o mesmo botão, Exato. todo mundo está fazendo o mesmo teste AB. Então, poxa, vamos olhar diferente, vamos enxergar outro caminho, né? Eu não me preocupo ainda, mas claro, a gente não pode se acomodar. Não pode se acomodar, exato. Mas a parte que a gente pensa em vender praticidade também, né? Só que uma coisa tem nada a ver com a outra, na verdade. Uma coisa a praticidade é uma coisa, a comodidade é outra. Então, tem que pensar nisso até para servir um produto novo ou vender um serviço para o consumidor. Legal. Pessoal, Marco, Guilherme, Priscila, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pelas opiniões, foi muito legal, eu tentei puxar cada vez mais, né? Então, não se preocupe que fica tudo em off, né? E a pergunta que fica se a experiência de compra pode criar lembranças aí que atravessam gerações, que lembrança de marca? O que a sua marca está deixando para o mercado, para o consumidor e para as próximas gerações, né? E é isso aí, pessoal. Esse é o Mega in Off, segunda temporada. Espero que gostem. Obrigado por acompanhar aí. A gente volta logo com muito mais.